Doutor Alain Borges, que prazer te receber. Entra aqui na nossa casa, fica à vontade, pode sentar. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. E que orgulho, né? Um londrinense, agora presidente do Registro dos Osteopatas do Brasil, é isso? Exatamente. O que isso significa? Conta pro pessoal. Bom, nós temos um órgão que é esse registro que registra todos os diplomados em osteopatia no Brasil, né? Ele é membro da Aliança Internacional dos Osteopatas, que tem uma relação direta com a Organização Mundial de Saúde, né? E eu estou tendo a oportunidade de ser presidente desse registro. Que legal, parabéns, viu? Muito obrigado. Doutor, vamos começar explicando de maneira bem simples para as pessoas de casa entenderem o que é osteopatia. Porque muita gente ouve falar, nossa, é um nome esquisito. Ah, osteopatia é aquele negócio que estrala. Não é isso? É isso mesmo. É aquele negócio que estrala a gente inteira. Mas o que é a osteopatia? Bom, isso é muito importante, né, Fernanda? Porque poucas pessoas ainda conhecem ou têm uma impressão equivocada do que é a osteopatia, né? Então, a osteopatia, ela é uma profissão, né, que teve a sua origem nos Estados Unidos, né, com o médico Dr. Andrew Taylor Still. E essa profissão, ela se diferencia de muitas outras profissões da área da saúde por alguns conceitos importantes que fundamentam o trabalho de um osteopata, né? O primeiro passo importante de um osteopata, que diferencia, é que a gente não divide o ser humano. A gente enxerga o ser humano de forma integral, né? Então, isso é um dos conceitos importantes, né? Hoje, se a gente for observar no nosso dia a dia, né, essa questão das especialidades, a pessoa fica muito focada na doença, né? Então, se eu tenho uma dor, eu vou em um especialista que fica olhando para aquela dor. Então, a análise do osteopata sempre vai ser de forma integral. E dessa forma, nós vamos analisar os diferentes sistemas que constituem o corpo. Sistema músculo-esquelético, sistema visceral, sistema crânio-sacral. Além disso, o que é muito importante para nós, né, é essa relação com o ambiente. Por exemplo, você é o que você come, você tem interferência das suas emoções, dos seus sentimentos, a postura de dia a dia. Então, é uma análise bem global que não fica somente no corpo físico, também se amplia para essas diferentes partes que constituem o ser humano, né? Então, não é só estalar osso, né? Então, a gente tem sim técnicas de manipulação, mas não só no sistema musculoesquelético. Trabalhamos com o sistema visceral, manipulações cranianas, trabalho postural, fazemos ajustes. Quando é um alimento que é a interferência, nós vamos atuar nisso. Deixando legal. Claro que nós não fazemos o trabalho de um nutricionista, nem de um psicólogo, mas nós enxergamos esse sistema e sempre que existe a necessidade de um aprofundamento, nós vamos aí direcionar esse paciente, né? Então, essa já é uma grande diferença do trabalho do osteopata. Que ele não foca, então, só na doença, né? Ele enxerga a doença de uma forma diferente, né? Perfeito. Que pode estar associada a outras coisas do corpo, como alimentação, enfim, ambiente em que vive, né? Vocês enxergam tudo de uma maneira ampla e geral, é isso? Exatamente. Eu falo assim, eu gosto de dizer que o trabalho está centrado no indivíduo e não na doença, né? Então, você é o que é importante para nós, né? E muitas pessoas têm até um pouco de medo, doutor. Eu já ouvi isso, tá? Ai, não, mas aquele negócio estrala, eu tenho medo. Vai que quebra. Quebra meu pescoço. E não tem nada disso, né? Não tem. O pescoço sempre é a área, né, que as pessoas mais se preocupam, têm algum receio. Mas é muito importante a gente deixar claro, né, que antes de qualquer manobra é feito um diagnóstico muito preciso, muito específico, né, que é o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Jamais um osteopata vai exercer uma técnica em uma área que não pode ser manipulada, né? Então, nós vamos, por exemplo, se eu for manipular uma região cervical, eu tenho que fazer um teste da artéria vertebral para ver se não existe uma possibilidade de eu gerar um estímulo que possa repercutir negativamente na vascularização, por exemplo, do cérebro, entendeu? Então, esses cuidados, as pessoas não precisam ter medo, né? Menino, esses cuidados, eles existem. Até fazendo um parênteses aqui, doutor Alain, a gente recebeu, acho que uma semana atrás ou 2 semanas atrás, um rapaz aqui, a gente estava falando de outro assunto, e a voz dele estava bem rouca, e ele contou aqui pra gente rapidamente que foi por conta que ele estralava muito o pescoço sozinho, e ele teve uma hérnia, e ele teve que operar dessa hérnia, uma hérnia na cervical. Eu achei tão sério assim, né? Essa questão do estralar o corpo. Fica até um alerta aí para as pessoas que estão nos assistindo, que tem esse costume,
que tem que ser, se for estralar, gente, vai num osteopata, tá bom? É verdade, a gente fala muito isso para os pacientes, né? Esse hábito, ele é muito ruim, porque a pessoa que tem o hábito, ela sempre vai estimular uma mesma área. E isso vai fazendo, lembra, às vezes as pessoas falam assim, eu me manipulava, eu automanipulava uma vez por dia, agora eu tenho que fazer isso toda hora. Então o que está acontecendo? Por que isso? Parece que o corpo fica pedindo mais vezes, né? Ó, a Júlia tá ali nos bastidores estralando as costas. É isso e mesmo. ela fica assim o dia todo. Ela tá porque fugindo ali, ó, o Micael tá tentando né? pegar ela, mas ela não vai quando... Olha lá, foi lá pra dentro, não vai dar, Micael, ela não vai querer aparecer. O corpo entende ela fica isso. aqui, ó, o dia inteiro, assim, ó, estralando. O corpo começa a entender isso como uma área de instabilidade. Então ele fica tentando se ajustar a isso daí, sem contar que você vai gerando realmente uma instabilidade local que pode repercutir, por exemplo, num quadro do aparecimento de uma hérnia. Com certeza. Né? Tem uma pergunta que chegou aqui, doutora Alain, vamos ver? Vamos lá. Vamos lá colocar a pergunta aí. O pessoal tá mandando. Se vocês têm dúvidas, já pode mandar também no 3315-1313, tá? Doutor, sinto muita dor no pescoço quando durmo de mau jeito. Fico travada. Isso acontece umas 3 vezes por semana. O que eu posso fazer, a Solange? Olha, Solange, o que é importante, né? Primeiro, a gente vê o porquê que isso está acontecendo. Será que é o colchão? Será que é o travesseiro? O jeito de dormir, né? A gente diz sempre que a melhor forma de dormir é de lado. Então, muitas pessoas têm o hábito de dormir de barriga para baixo. Né? A posição do pescoço a noite toda ali já é o suficiente para poder gerar um desequilíbrio. Outra coisa é, talvez já tenha um desequilíbrio instalado que eventualmente fica sendo ativado pela posição de dormir. Então, poderia ser feito um ajuste de todo o funcionamento da coluna para a gente perceber se é efeito do colchão ou do travesseiro ou se é algo que está instalado já no seu organismo que tem a possibilidade de ser corrigido, ajustado, né, e devolver a função para o corpo. Olha que bacana isso, Solange, tá vendo? O osteopata, ele vai analisar o todo. O que pode ser? Ele vai te estudar aí, tá? Então procura um profissional aí capacitado. Doutora Alain, fica aqui com a gente ainda, eu vou dar um recadinho. E já a gente volta depois do intervalo. A medicina germânica, que eu nunca tinha ouvido falar, né, doutor? Mas vamos continuar na osteopatia por enquanto. Quem que pode se beneficiar da osteopatia? Todas as pessoas, né? Por quê? Como ela pode estar voltada para um sintoma específico, uma pessoa que tem já algum diagnóstico, algum tipo de doença, mas também uma das grandes questões da osteopatia é trabalhar a forma preventiva. Então, hoje eu tenho muitos pacientes que adotaram isso como uma rotina de vida, né? Como uma atividade física, uma boa alimentação, é ir lá receber os ajustes com o objetivo, muitas vezes, de evitar o aparecimento de uma doença. Tem algum efeito colateral, doutor? Não existe efeito colateral, né? Por isso é muito indicado, por não ser invasiva, né? Ser uma forma de trabalho não invasivo e sem efeitos colaterais. E criança pode fazer? Deve. Esse é o melhor paciente. Você sabe que a partir de que idade? Na Europa, por exemplo, toda sala de parto tem um osteopata. Ah, você tá brincando? Porque é necessário. O governo paga, imediatamente o osteopata trata o bebê e a mãe. Então, o melhor paciente nosso é o recém-nascido. Então, as pessoas não têm essa ideia. Meu Deus, eu achei que você ia falar assim, sim, crianças a partir de 12 anos. Não, ontem atendi pela manhã só bebês. Olha que interessante. Ai, um que de 3 legal. dias, outro de 4 dias. E Às vezes nós vamos no parto. Doutor? Cólica, é tudo? Nós vamos trabalhar primeiro os desequilíbrios intrauterinos. Sim. É uma posição que às vezes o bebê fica, a hora do parto, né? Com qual objetivo? Evitar sintomas que as pessoas acham que é comum, cólica, refluxo e principalmente ter um desenvolvimento mais saudável, né? Eu falo, lá na frente você vai colher bons frutos. Olha, né? que legal, não sabia dessa do recém-nascido, me surpreendeu, muito bacana. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, doutor, vamos responder o pessoal de casa que está tendo dúvidas. Fernanda, eu tenho um problema de coluna, vivo travada. Ah, eu conheço isso aí, viu, minha amiga? Não aguento mais meu nervo ciático, Marilde. Quem tem problema de coluna, hérnia de disco, dores lombares, dores no nervo ciático, dores no nervo, no músculo piriforme, que é um músculo chato, né? Quem tem mesmo. sabe o que eu tô falando. A osteopatia pode ajudar? Eles podem se beneficiar disso? Exatamente. A osteopatia passou a ser conhecida, né, mundialmente, principalmente por causa disso. A grande procura é de pessoas que têm dores na coluna, as famosas ciatalgias. Então, o resultado, o paciente às vezes fala assim, eu estou travado, devo ir? É a hora que você tem que ir. A gente diz, você entra travado e sai andando. Sai destravado. Olha que maravilha. As pessoas dizem assim, gente. tirou com a mão, né? A gente escuta muito isso. Que legal. Agora, doutor, como que é uma sessão
de osteopatia. A pessoa tem que ir com roupa de academia, como é que é? Explica certinho aí. O ideal é que a pessoa utilize, né, uma roupa confortável, que a gente consiga, né, ter uma capacidade de enxergar mesmo, olhar o corpo da pessoa, né? Então, uma roupa de academia se torna a roupa ideal, né? O paciente, ele chega, nós vamos fazer uma avaliação, sempre a história do que aconteceu, que a gente chama de uma anamnese. Depois nós fazemos as avaliações específicas da osteopatia e a avaliação comum aos profissionais da área da saúde, né? Testes específicos. Depois de ser identificado qual sistema precisa ser abordado, porque às vezes você chega com uma dor na coluna, Fernando, e o teste demonstra que a tensão vem do intestino. É o intestino que está gerando dor na sua coluna. Que loucura. Então eu não vou fazer uma abordagem na coluna, eu vou fazer uma abordagem no seu sistema visceral, entendeu? Então a gente precisa fazer esse diagnóstico para determinar qual é a origem daquele sintoma. E depois aí são técnicas, cada uma com a sua especificidade, para aquele determinado tipo de desequilíbrio. É feito o ajuste e depois que a gente diz que os obstáculos são eliminados, o corpo é capaz de se autocurar, que é outro princípio importante. O corpo vai se autorregular, encontrando o caminho da autocura, que a gente diz. Tá, uma vez que o paciente fez, por exemplo, essa que travou, né? Ela travou, o problema dela na coluna, você tratou o intestino, um exemplo aqui. Tem que fazer as manutenções depois que o paciente está de alta, por exemplo? Isso é outra pergunta importante, né? Porque imagine o seguinte, eu dou um exemplo de um carro. Você não faz alinhamento e balanceamento do seu carro com frequência, certeza, né? Independentemente de você fazer uma revisão. Então, mesmo que a pessoa esteja assintomática, é importante que ela tenha esse hábito. Para quê? Como uma revisão preventiva, para que amanhã ou depois você não tenha um dano maior, entendeu? Então, essa alta, entre aspas, eu diria que ela não existe. Tá. Né? Se você enxergar essa filosofia da osteopatia e adotar para sua vida, independentemente do seu sintoma, você vai lá. Talvez com uma periodicidade diferente. Entendi. Tem pacientes meus que vão 2 vezes ao ano. Olha que maravilha. Entende? Só para receber os Agora, estímulos. doutor, para a gente encerrar, a medicina germânica, nunca tinha ouvido falar. O que que é? Medicina germânica, né? É algo novo, né? Novo historicamente mesmo, é de 78 a origem. Eu fui um dos primeiros a trazer esse conhecimento, trouxe para o Brasil as informações da nova medicina germânica. Hoje somos difusores desse conhecimento no Brasil. Mas basicamente o que esse médico alemão viu? Ele viu que toda doença, quando não traumática, ela tem relação com a história de vida da pessoa. O que ela sentiu, o que foi vivenciado, quais as experiências ela teve traumáticas irão repercutir no corpo. Isso aconteceu porque ele, após o filho ter sido assassinado, desenvolveu um câncer no testículo. Meu Deus! E ele associou o evento com a doença. E aí ele começou a investigar, fazer suas pesquisas e viu que para cada doença tem um sentimento. Então a gente vai trabalhar agora um outro campo na medicina germânica, né? Por que a pessoa tem uma gastrite? Qual o sentimento do estômago, do intestino, da coluna? Então é um trabalho um pouco mais, né, nesse campo emocional, psíquico, que vai estar totalmente ligado ao aparecimento das doenças no corpo físico, né? Gente, que incrível conhecer um pouco mais a fundo a osteopatia. Legal demais, doutor Alain. Vamos colocar o Instagram do doutor Alain ali, aí na tela? Ó, esse é o Instagram do doutor Alain. Sigam ele lá para quem quiser conhecer e podem mandar direct lá para você com dúvidas. Você responde, doutor? Por favor, tenho o maior prazer. É A gente mesmo? sempre está produzindo conteúdo para as pessoas, né? Olha, tem até falando de insônia aí. Osteopatia pode tratar insônia também? Com certeza. Que legal. Ó, gente, entra lá então no Instagram dele, já começa a seguir ele. Tá aí, ó, características de pessoas com pouca inteligência emocional. Pelo que a gente está conhecendo um pouco mais a fundo aqui da osteopatia, pode tratar tudo. Sim. Não é, doutor? Sim. De um tudo. Obrigada, viu, doutor Alain? Um prazer imenso te ter aqui no programa, Eu viu? que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado.